TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, no programa de hoje você confere que a Câmara realizou audiência pública para debater sobre os atendimentos negados pela Unimed Fortaleza aos pacientes com transtorno do espectro autista. O Tribunal de Justiça do Ceará entrega medalha Mérito Judiciário para 4 personalidades. Conheça a Previdência Complementar da OAB Ceará e a nossa agenda com os concursos jurídicos com inscrições abertas. Os principais destaques do judiciário brasileiro agora aqui no programa Mundo Jurídico. Pais de crianças autistas pedem ajuda da Justiça e do Poder Legislativo para que o Plano de Saúde Unimed Fortaleza ofereça terapia para o tratamento dos pacientes. E a Câmara Municipal de Fortaleza promoveu audiência pública para debater o impasse. Diagnosticado há 1 ano com transtorno do espectro autista, TEA, o filho da Raquel começou o tratamento por meio do Plano de Saúde Unimed Fortaleza. No começo, o acompanhamento foi garantido. A dor de cabeça começou quando o plano limitou as consultas. A Unimed ela entende que terapia ocupacional individual é uma coisa, terapia ocupacional de integração sensorial é outra coisa. Mas uma cota, eles colocam 40 sessões anuais, né? Mas eles, em vez de botar 40, eles colocam 20 de cada uma. Eles pegam uma cota de terapia ocupacional, né? Então, assim, uma coisa que era para durar 1 ano, né? Aliás, que não era nem para existir cota, né? Dura cerca de 5 meses, não chega nem a 6 meses. De acordo com os pais, mesmo com a indicação médica, o plano de saúde, além de limitar as consultas, vem também negando procedimentos, alegando que o acompanhamento não é obrigatório pelas regras da Agência Nacional da Saúde. Mas a ANS classifica o autismo como cobertura obrigatória na lista de procedimentos. O impasse da Unimed Fortaleza do método terapêutico diferenciado, conhecido como ABA, vem deixando os pais apreensivos. Sem diálogo com a prestadora de saúde, cerca de 100 pais buscaram ajuda da Defensoria Pública do Ceará. Evidentemente, se não chegarmos a um bom termo com relação a uma solução extrajudicial para a demanda, o próximo passo será o ingresso de uma ACP da Defensoria Pública, enfim, para resguardar o direito dessas pessoas que nos procuram. Em casos semelhantes, a Justiça decidiu pela obrigatoriedade do atendimento por questões de saúde e não pela relação de consumo. O impasse foi debatido em audiência pública na Câmara Municipal de Fortaleza. Infelizmente, as operadoras não estão cumprindo as exigências contidas no CID-10, que são de diversas doenças e transtornos, síndromes e etc. Então, nesse caso, o que nós temos aqui de resumo dessa audiência é que diversos órgãos e diversas instituições já vêm também lutando com esses procedimentos, mas de maneira individual. E hoje todas essas instituições deram as mãos aqui nesse momento importante e daqui o que eu vejo de mais produtivo é a possibilidade de um TAC celebrado através do Ministério Público com a participação de todas essas instituições. Nós tivemos aqui representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, da OAB, sociedade civil organizada, advogados, psicólogos, o Conselho Regional de Psicologia, os pais presentes, familiares. Então, com todo esse grupo reunido, nós esperávamos também ter aqui a presença de representantes de planos de saúde para que esse debate pudesse ser, de fato, bem desenvolvido aqui, a partir também de ouvir o outro lado, que seria dos planos de saúde. Atualmente, a taxa de autismo é de 1 a cada 68 crianças no mundo, o que chamou a atenção da Organização das Nações Unidas, a ONU, que já classificou o transtorno como causa de saúde pública mundial. O acompanhamento é multifuncional e depende de uma integração da família e da escola para apresentar resultados positivos. De acordo com especialistas, a pausa do acompanhamento abre caminhos para a regressão dos avanços conquistados. A criança ela precisa desse acompanhamento, a criança com autista ela precisa desse acompanhamento de terapia ocupacional, psicólogo, de todos os outros profissionais, né, para ele conseguir ter uma melhor independência, melhor autonomia, né, do dia a dia. Então, a criança ela precisa de um suporte nas atividades de vida diária, ela precisa aprender a se vestir, a se alimentar, né? Ela precisa de um suporte na educacional.
O governador Camilo Santana, a irmã Maria da Conceição Dias Albuquerque, o historiador Miguel Ângelo de Azevedo Nirez e o servidor da Justiça Estadual José Ferreira dos Santos foram homenageados com a medalha do Mérito Judiciário Clóvis Bevilacqua, concedida pelo Tribunal de Justiça do Ceará. A solenidade de entrega ocorreu no dia 11 de maio, no Palácio da Justiça, durante a sessão conduzida pelo presidente do tribunal, o desembargador Gleidson Pontes. A condecoração, instituída em 1996, é a mais elevada distinção honorífica do Poder Judiciário. É concedida bienalmente para até 4 personalidades por sua atuação profissional, científica ou política e que tenham prestado relevantes serviços ou contribuição à causa da justiça ou aos interesses da comunidade do Ceará. A medalha leva o nome do jurista, legislador, professor e historiador Clóvis Bevilacqua, autor do projeto do Código Civil Brasileiro de 1900. Ele nasceu em Viçosa do Ceará em 4 de novembro de 1859 e faleceu no Rio de Janeiro em 26 de julho de 1944. Os brasileiros escolherão em outubro próximo seus representantes no Executivo e no Legislativo para os próximos 4 anos. Diante de um cenário de crise política, institucional e econômica, as eleições serão pautadas pela discussão sobre a corrupção. E para fazer uma análise do cenário político do país, nós conversamos agora com o advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Djalma Pinto. Dr. Djalma, é um prazer tê-lo conosco novamente aqui no estúdio do programa Mundo Jurídico. Prazer é todo meu. Dr. Djalma, inicialmente eu queria que o senhor fizesse aí uma breve análise sobre as perspectivas políticas e econômicas do país após as eleições gerais de outubro próximo. Em primeiro lugar, o próximo presidente que assumir, ele vai ter uma dificuldade muito grande, porque o Brasil se encontra numa situação desconfortável sob o ponto de vista de política fiscal. O Brasil está gastando muito mais do que arrecada e há um certo descontrole, principalmente em relação à Previdência. E qualquer que seja o candidato que for eleito, ele vai precisar de fazer uma negociação com o parlamento para encontrar um caminho de estabilização econômica que permita que o país volte a crescer e gerar emprego. Porque sem crescimento, realmente as crises sociais são inevitáveis. Por outro lado, é muito importante que o eleitor escolha para o Congresso, para a Câmara e para o Senado, pessoas comprometidas com o bem comum. Pessoas que já não se envolveram em ilícitos. Porque qual é o problema do Brasil? Você tem um presidencialismo, que o presidente tem realmente muitos poderes, mas ele precisa, para atuar, para conduzir uma política... apoio do parlamento. Do apoio do parlamento. A política pública que ele se propôs a realizar, quando apresentou o seu programa, por ocasião do registro da sua candidatura, ele precisa do apoio do parlamento. Então, o que é que acontece? Os parlamentares sempre se preocupam com o seu interesse pessoal e não com o interesse da nação. E, em muitos casos, ficam extorquindo o presidente, exigindo nomeação para cargos relevantes de pessoas incompetentes, que muitas vezes são colocadas ali para assaltarem o Estado em nome daquele que a nomeou, para depois repassar o dinheiro supostamente para a campanha. Esse é o problema, por exemplo, que o presidente Lula está pagando um preço agora, exatamente porque os parlamentares queriam nomear aquelas pessoas não para desempenhar funções relevantes dentro da Petrobras, mas para assaltar a Petrobras, assaltar os Correios. Então, o eleitor agora, ele tem que ter na cabeça que ele não pode colocar no parlamento um assaltante. E a sociedade tem que debater seriamente essa tipificação do assaltante. Infelizmente, nós só consideramos assaltante aquele que toma a bolsa da mulher na rua, que assalta no ônibus, que toma o telefone celular. Aí todo mundo, não, esse é assaltante, quer pena de morte, quer prisão, quer linchar. Agora, quando o cidadão assalta com a caneta, quando ele pede a nomeação de uma pessoa que vai para o cargo para investir contra o dinheiro público, aí não, é ímprobo, é um suspeito de ter desviado dinheiro público. Então, eleitor, se você quiser ter um país com prosperidade,
para você andar com tranquilidade na rua, você tem que primeiro avaliar em quem você vai votar. Saiba que se você votar em pessoas que estão envolvidas já com a prática de crime, denunciadas, indiciadas, condenadas, você está contribuindo para você não ter segurança e para você não ter prosperidade. Doutor Djalma, inclusive, para legitimar esses acordos feitos entre executivo e legislativo, fala-se na governabilidade, que tudo é em nome da governabilidade. Esse seria o grande problema? Porque realmente o presidente não é ditador. Nós vivemos numa democracia em que o povo elege os seus representantes, diferentemente da democracia direta de Atenas, que o próprio povo deliberava na Assembleia, na Ágora. Nós delegamos a nossa representação para pessoas decidirem, produzirem leis que observarão aquelas exigências que a Constituição manda para que possa o presidente, então, atuar. Então, essa governabilidade, infelizmente, ela é marcada pela extorsão. O presidente vive extorquindo. Se você não nomear fulano para o cargo tal, mesmo o cara sendo incompetente, o presidente sabendo que ele é incompetente, desonesto, vai assaltar o Estado, aí o presidente fica refém. Não, o partido está fechando questão. Como é que resolve isso? A governabilidade, ela deturpa o sistema. Em última análise, a governabilidade ela é necessária. O problema é a motivação para o aval do parlamentar em relação àquela proposta do executivo. Então, de que forma pode ser aprimorado isso para que o presidente não fique mais refém das conveniências, muitas vezes espúrias, dos parlamentares? Excelente pergunta que você fez. Muito fácil. O Supremo poderia ter resolvido isso. Se o Supremo tivesse julgado e tivesse condenado aqueles deputados que praticaram crimes, como é possível um deputado ou um senador estar denunciado com 15 ações e não vai ser julgado, não, e aí fica lá, aí cada dia ele fica com mais potencial de audácia, porque ele sabe que realmente ele é inacessível à sanção. Então, o que é que podia ter sido feito para evitar essa capacidade de extorsão do representante do povo? Se ele tivesse sido julgado, condenado e afastado do cargo. Porque é outra aberração você ter, por exemplo, na Câmara Federal, um deputado que está condenado, que durante o dia ele é um presidiário e de noite, ou aliás, durante a noite ele é um presidiário e durante o dia ele é um legislador. Está legislando em nome do povo. E o absurdo foi tão grande que para participar da comissão que está elaborando o novo Código de Processo Penal, quem era que ia ser um dos integrantes? O presidiário. Então, um país desse realmente vai combater violência, vai alcançar prosperidade, investindo no mandato um criminoso e consentindo que o delinquente que foi condenado, com condenação transitada e julgado, que ele participe da comissão que vai elaborar o novo Código de Processo Penal. Imagine como é que essa legislação penal não vai ser tolerante com a criminalidade. Só no Brasil mesmo isso é possível. Doutor Djalma, o que muda nas eleições gerais deste ano em relação às passadas, no que diz respeito à legislação eleitoral? Eu gostaria que você respondesse a esse questionamento logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Djalma Pinto, que está fazendo uma análise das eleições de 2018. Dr. Djalma, a pergunta que ficou no bloco anterior foi sobre o que muda no que diz respeito às eleições deste ano em relação às passadas do ponto de vista da legislação eleitoral. Tá, em primeiro lugar, houve a introdução de um fundo especial de eleição, que é um dinheiro que, mais de 2 bilhões de reais, que os valores serão repassados aos partidos para que os partidos distribuam entre os seus candidatos com base numa diretriz do órgão nacional.
a sociedade exigiria, então, que fosse respeitada a isonomia. O fundo é composto por mais de 2 bi? É, mais de 2 bilhões. Certo. Agora, o ponto relevante que surgiu foi a possibilidade da chamada vaquinha virtual, que começou já podendo ser aplicada a partir do dia 15 de maio de 2018. Os candidatos podem realmente pedir aos eleitores que colaborem com a respectiva campanha, depositando em conta que ficará disponível após o registro da candidatura. O candidato pode pedir a colaboração dos eleitores já a partir do dia 15 de maio, através daquelas operadoras que estejam credenciadas pelo TSE. Tem também a doação coletiva agora. Pois é, a doação coletiva, é a doação virtual coletiva. Certo. Você deposita o dinheiro, fica lá na conta. Quando você pedir o registro, que o registro for deferido, aí você então pode utilizar aquele recurso. Certo. Você não pode utilizar esse recurso agora. O que é fundamental é que cada pessoa física somente pode doar a pessoa física. Pode doar ao partido, pode doar realmente ao candidato. Agora, ela só pode doar até 10% do seu rendimento bruto do ano passado, do ano anterior. Da declaração que foi apresentada em 2018, você pode fazer a doação de 10% daquele valor. Aquele pessoal que foi isento pode também fazer doação até o limite da isenção, que chega aproximadamente a R$28 mil. Doutor Djalma, há um estímulo, há uma maior participação, um maior engajamento das mulheres na política. Existe o fundo partidário, salvo engano, era menos de 2%, era 2% e 3% destinado para as mulheres candidatas, né, do fundo. E houve uma interpretação do Supremo de que 30% desse fundo deveria ser destinado para as mulheres candidatas, não é verdade? Olha, correto. O Brasil ele tem um déficit muito grande em relação à atuação da mulher. A mulher ela é muito discriminada na sociedade brasileira, embora ela componha a maioria do eleitorado. 52% aproximadamente do eleitorado brasileiro é composto de mulheres. E no parlamento são menos, o número de mulheres corresponde a menos de 12%. Então o legislador tem insistido no sentido de que cada partido, para conseguir registrar a sua chapa, precisa indicar pelo menos 30% do total dos candidatos que sejam mulheres, que sejam pessoas do mesmo sexo, e no máximo 70%. E, paralelamente a isso, o Supremo Tribunal Federal decidiu esse ano que cada partido tem que disponibilizar numa conta, inclusive especificamente aberta para esse fim, ser 30% no mínimo para a atuação das mulheres, para a campanha das mulheres. Inclusive, isso precisa ser muito bem observado e as mulheres devem ficar muito atentas a isso, que elas têm direito àquele dinheiro da verba do fundo partidário e do fundo de campanha, fundo especial de campanha, elas têm direito a no mínimo 30%. E o partido, por exemplo, que não disponibilizar vagas para 30% das mulheres, ele terá que complementar isso ou então vai reduzir o número de homens. É uma maneira que a sociedade está encontrando de prestigiar a atuação, de estimular a atuação da mulher. Mas não basta só a mulher se candidatar e exercer o poder. É preciso que a mulher rompa com essa cultura de utilização do poder para benefício próprio. Nós temos que romper com essa ideia do patrimonialismo, que se caracteriza pela busca do poder, do acesso ao mandato, para extração de proveito pessoal, para assaltar o Estado. Precisamos romper com isso. Qualquer sociedade, para ter prosperidade, primeiro requisito, os governantes têm que atuar com impessoalidade. Saber que o poder é um instrumento para servir a sociedade, não para servir o seu interesse. Então, nós temos que trabalhar isso, uma espécie de educação para a cidadania. E quem pode contribuir muito para isso são as mulheres. Mulheres têm que fazer diferente dos homens. Até hoje, os homens foram comandados por... A sociedade foi comandada por homens. Nós tivemos a presidente Dilma, que infelizmente não correspondeu à expectativa da sociedade, mas a maioria do parlamento realmente é composto, o parlamento é composto de homens. A maioria realmente é caracterizada por homens. Então, nós temos que dar espaço para as mulheres trazerem uma nova mentalidade de governança, que prestigie a competência, que prestigie a impessoalidade, que busque preservar a igualdade, assegure escola de qualidade para os mais carentes, enfim, rompa
com esse modelo de governança utilizado pelos homens, marcado pela corrupção excessiva, pelo apadrinhamento, pelo clientelismo, que resultou numa sociedade desigual, injusta e violenta. Com certeza. Doutor Djalma, tem um questionamento na cabeça da maioria dos brasileiros que diz respeito ao Lula. O Lula tem alguma chance ainda de ser candidato ou não? Vamos colocar cada eleitor, cada cidadão, para ser o juiz dessa questão. Então, o que é que diz a Constituição? Primeiro, artigo 14, parágrafo 9º, manda examinar a vida pregressa de qualquer cidadão que queira ser candidato. Para quê? Para garantir a probidade administrativa e a moralidade durante o exercício do mandato. À primeira vista, me desculpe, me permita, se a gente faz uma análise rápida, superficial da lei da ficha limpa, fica claro para a gente que ele não pode ser candidato, até porque tem uma condenação já em segunda instância por um colegiado, não é verdade? Correto. Então, aí ele tem primeira Constituição, no artigo 14, exigindo o exame da vida pregressa. Certo. Quem está condenado na primeira instância, quem está denunciado, é um absurdo o Brasil eleger pessoas denunciadas. O cara tem 15 denúncias criminais no Supremo e vai ser um representante do povo. Aí um país desse realmente quer jogar dinheiro no mar, quer realmente ser assaltado, o eleitor quer ser assaltado. Então, no caso do presidente Lula, o presidente Lula tem contra si a Constituição, no artigo 14, parágrafo 9º, e no artigo 86, parágrafo 1º. Diz o seguinte lá, que se o presidente da República tiver contra si uma denúncia recebida no Supremo Tribunal Federal, uma denúncia recebida, não é julgada. Tá. Ele tem que se afastar do cargo. Ele não pode, nem o presidente da República pode continuar exercendo o mandato de presidente se ele tiver uma denúncia recebida no Supremo Tribunal Federal por crime comum. Então, imagine você, se o presidente não pode nem ter contra si uma denúncia, como é que um cidadão que tem uma condenação na primeira instância, uma condenação por órgão judicial colegiado, vai poder exercer o mandato? Então, ele está brigando com a Constituição, mas não é só com a Constituição, está brigando também com a Lei Complementar 135, que é a lei chamada da ficha limpa, que diz o seguinte, que se o cidadão tiver contra si uma denúncia, ou melhor, uma condenação por órgão judicial colegiado, está inelegível. Verdade. Essa lei da ficha limpa, lei complementar 135, resultou de uma mutilação do projeto de lei de iniciativa popular, projeto de lei 518, que dizia o seguinte, são inelegíveis quem tem contra si denúncia recebida por órgãos judiciais. Não era condenação, bastava ter uma denúncia. E qualquer país civilizado, teve um cearense aqui que estava fazendo um curso lá na Alemanha, em Munique, na Universidade da Alemanha, foi perguntar para o professor se um cidadão que estivesse denunciado na Alemanha podia ser candidato. Todo mundo riu, o cara foi gozado lá em sala de aula. Aí ele teve que explicar que realmente no Brasil o cidadão só não pode ser candidato quando ele tem contra si uma condenação por órgão judicial colegiado. Sabe o que o professor disse para ele? O Brasil é um país de anarquia, porque em qualquer país civilizado, quem está denunciado tem que ter como obrigação, primeiro, provar sua inocência, deixar o processo ser concluído. Nós prestigiamos o direito individual à elegibilidade em detrimento do interesse da sociedade ao governante honesto, que é um direito consagrado na Constituição. Todo cidadão tem um direito ao governante honesto. E a Constituição, em nada menos do que 5 dispositivos, consagra o princípio da moralidade e o princípio da probidade, exigindo, portanto, que o cidadão que se apresente como candidato tenha vida pregressa compatível com o mandato. A aberração maior fica por conta do seguinte fato: se você tiver contratar uma pessoa para trabalhar na sua casa, se a pessoa tiver denunciada pela prática de um furto, você fica apavorado. Não vou colocar essa pessoa para tomar conta da minha casa. Agora, quando é para tomar conta do dinheiro público, do dinheiro que sai do bolso de cada cidadão, aí não, pode ser o maior ladrão. O cara não tem coragem de contratar o cidadão para ser gerente da empresa dele, mas elege para tomar conta dos cofres públicos, do dinheiro do Estado. Então, o primeiro ponto que o cidadão tem que aprender para essa eleição é: nenhum centavo do Estado nasce de árvore ou cai do céu. Todo o dinheiro do Estado vem do seu bolso, cidadão.
Então você tem que ser mais esperto, fazer uma triagem. E outra coisa, o dinheiro que estão comprando voto, que estão lhe dando aí no sertão, para você votar no candidato A, ou B ou C, esse dinheiro é dinheiro de assalto. É dinheiro que foi roubado do seu patrimônio, foi o dinheiro que você pagou para o Estado, aí o cidadão está usando de forma indevida aquele dinheiro para comprar o seu voto. Então você está sendo tolo e está sendo assaltado duas vezes. Então o que é que a lei prevê? Prevê punição de reclusão, pena de reclusão, até 4 anos, para o eleitor que recebe. Se você recebeu cimento, areia, tijolo, dinheiro, telha, você está cometendo um crime. Artigo 299 do Código Eleitoral. Dar, oferecer, solicitar ou receber dinheiro ou bens em troca de voto. Então, tanto está cometendo crime o eleitor que recebe, está pedindo do eleitor, do candidato, como o candidato que oferece esses bens. Então, nós vamos precisar fazer uma depuração na nossa democracia. Vamos escolher pessoas bem intencionadas, que compreendam a finalidade do mandato. Para quê? Para aquelas pessoas que forem eleitas, elas sirvam de paradigma para a sociedade. Você se orgulhe, cidadão, de ser representado por um homem que não está com o nome envolvido em operação policial, em lava-jato, em qualquer denúncia criminal. Você tem que escolher pessoas realmente que sejam dignas de exercer o mandato, que o seu filho amanhã tenha orgulho, como as pessoas da África do Sul tinham orgulho de ser representadas por Nelson Mandela, entendeu? Cara que usou o poder para fazer o melhor pela sociedade. Com certeza. Doutor Djalma, no segundo semestre deste ano, o senhor vai lançar uma nova obra, intitulada Infratores no Poder. Inclusive, essa obra já está disponível aí no site, né, clubedeautores.com.br, para quem quiser acessá-la. O senhor poderia falar um pouco sobre esta obra? Essa obra, ela tem como objetivo mostrar que dentro da Constituição não há espaço para esses predadores da coisa pública representarem o povo exercendo o mandato. Se nós dermos efetividade para a Constituição, nós teremos fundamento para impedir, por exemplo, que o cidadão que tem 10 denúncias continue exercendo o mandato. Isso é uma afronta à Constituição. É a força normativa da Constituição sendo colocada de lado para a prevalência da força dos infratores no poder. Infelizmente, essa é a realidade. Então, eu falo para a nova geração, para aqueles que vão ocupar os postos decisivos na sociedade brasileira. Vamos cumprir a Constituição. A Constituição exige vida pregressa. O que é vida pregressa? É a avaliação das ações positivas e negativas que a pessoa praticou ao longo do seu existir. Ora, se o cidadão assaltou o dinheiro público, está indiciado, denunciado, uma denúncia? Não. 2 denúncias? Não. 3 denúncias? Não. 10 denúncias. E o que é mais triste, os processos, as ações penais prescrevem e o cidadão não é julgado. Então, essas pessoas que não participaram do julgamento, tiveram competência para julgar esses representantes do povo, essas pessoas são coniventes, em última análise, com essa situação caótica do presidente da República ser extorquido pelos deputados e senadores que querem, que exigem a nomeação de ministro incompetente, desonesto, que já está denunciado na Suprema Corte. Aí, não, se não nomear, nós vamos trancar a pauta, nós vamos impedir o prosseguimento da apreciação daquela matéria. Então, ali estão exercendo o mandato com falta de decoro, usando o cargo para extrair proveito pessoal. Isso é falta de decoro tipificada na Constituição. Nós precisamos esclarecer o nosso povo e também exigir que os nossos julgadores, que têm essa competência, afastem do poder aquelas pessoas que estão usando o mandato em detrimento do interesse coletivo. Por quê? O que é que acontece? Por causa dessa tolerância, dessa, em última análise, conivência com os infratores, o povo hoje quer eleger quem está dizendo que vai prender todo mundo. Porque é uma forma do cidadão expressar a sua angústia, a sua indignação com a impunidade que foi a marca da sociedade brasileira, infelizmente, nesse início do século XXI. Com certeza. Doutor Djalma, o tempo realmente voou. Infelizmente, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista.
O programa Mundo Jurídico, mais uma vez, agradece a sua participação, o que o senhor sempre contribui aqui com o programa, né, que são verdadeiras aulas as suas participações, e o programa agora abre espaço para as suas considerações finais. Uma alegria muito grande estar aqui e falar para os jovens. Eu considero jovens aqueles homens, mesmo de idade muito avançada, que têm a mente arejada, que sabem, essas pessoas, que nós temos uma passagem muito curta na Terra. Nós ficaremos velhos, ficaremos obsoletos. Essa galera que vai assaltar o dinheiro público está cometendo um equívoco monumental. Vai morrer e não vai levar nada. Vai deixar apenas um mau conceito e vergonha para os seus descendentes. Muito obrigado por essa oportunidade. O Mundo Jurídico quem agradece a sua participação. Ivelise Maia. O Supremo Tribunal Federal decidirá se compete à Justiça Comum ou à Justiça do Trabalho processar e julgar causas sobre o recolhimento e repasse da contribuição sindical de servidores públicos estatutários. Em deliberação no plenário virtual, os ministros reconheceram a repercussão geral da matéria objeto do recurso extraordinário interposto pelo Estado do Amazonas contra um acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado, que declinou na competência em processo que trata de recolhimento de contribuição sindical de servidores da Defensoria Pública local. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente em que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda fixa para caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários, caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao Plano de Benefícios Previdenciários do advogado OAB-Prev Ceará. A OAB-Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Ceará, e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, a CAAS, em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. E para falar sobre a previdência fechada dos advogados, nós conversamos agora com a gerente comercial da OAB-Prev no Ceará, Viviana Valente. Viviana, é um prazer tê-la aqui em nosso estúdio. Prazer todo meu, né? O Mundo Jurídico sempre preocupado em trazer as novidades, em falar sobre os benefícios para a própria classe, para os advogados. Eu agradeço a oportunidade. Viviana, como é que funciona o plano de previdência complementar ou de forma associativa dos advogados cearenses e quais são as principais vantagens e benefícios oferecidos para a categoria? Bom, hoje no Brasil nós temos as previdências complementares, que são as fechadas e as abertas. Certo. As fechadas, normal, elas pertencem a algum vínculo associativo. A OAB-Prev tem esse vínculo associativo com a classe, com a Ordem dos Advogados. E qual o maior benefício? Não tem fins lucrativos, né? Então, com isso, a gente consegue melhores taxas, melhores isenções, maiores benefícios, maiores rentabilidades. E o plano ele é composto por 3 coberturas, que são riscos, né, que acontecem com qualquer pessoa e com os advogados. Quais são as coberturas? A cobertura de aposentadoria, o advogado quando chegar na melhor idade, ele poder ter aquela aposentadoria complementar, aquela renda complementar. Né? Nós também temos uma cobertura por invalidez, caso ele fique inválido, né? Hoje uma pessoa inválida acaba onerando mais, deixa de gerar renda e passa a onerar mais. E caso ele também venha a faltar, aconteça uma morte prematura, todos os seus beneficiários ficam resguardados também através de uma pensão por morte. Então o plano hoje ele tem essas 3 coberturas visando manter um padrão de vida. Excelente. A senhora me falava, inclusive, antes de iniciarmos a nossa entrevista, de que a OAB-Prev teria conseguido gerar a sua taxa de gestão, o que é uma boa notícia, né, para os associados. Excelente notícia. Essa foi uma das grandes notícias esse ano, né? Nós começamos aí, quando a OAB-Prev começou há 10 anos atrás, nós tínhamos uma taxa de administração que é a única de gestão, em torno de 2,5%. Hoje nós conseguimos zerar, então está em 0,5%, 0,78%. Então, assim, foi uma grande comemoração que tivemos, né? Essa taxa zerada e aí o que acontece com isso? A gente consegue manter mais a lucratividade do plano para o participante. A senhora falou que o plano tem aí já 10 anos aqui de existência no Ceará. Ele foi lançado em 1998. Sim. A senhora poderia falar um pouco sobre o crescimento da OAB-Prev de lá para cá?
Ok, há 10 anos atrás o plano ele começou, nós temos, é o OABPrev São Paulo, lá onde começou tudo, porque maior número de advogados, lá em São Paulo tem mais de 250 mil advogados, então entendeu-se que aí seria, quanto maior o número de participantes, melhor a rentabilidade, as divisões de taxas seriam melhores. E aí logo iniciamos aqui no Ceará, tivemos ótimas adesões, hoje após 10 anos, hoje nós temos aí um patrimônio líquido de mais de 700 milhões, com mais de quase 50 mil advogados associados. Então, assim, a nível do Brasil hoje, é o maior plano de previdência fechado de vínculo associativo do país, é o OABPrev São Paulo. E no estado do Ceará, são quantos participantes já? Hoje a gente está com mais de 3.500 participantes hoje no Ceará. São mais de 3.500 participantes, 3.500 participantes ativos. A senhora estava falando das coberturas. Vem aí uma grande novidade, né? Que seria uma espécie de um terceiro produto, né? Que diz respeito à diária por incapacidade temporária. Sim. Como é que funcionará esse produto? Pronto, a OABPrev São Paulo, né, juntamente com a parceira, que é a Mão Geral Aegon, tem mais de 180 anos no mercado, e aí, a pedido de muitos advogados, a gente quer trazer o diária por incapacidade temporária para compor uma cobertura ao OABPrev. Como é que funciona? O advogado, se ele precisar se ausentar, seja por doença, seja por acidente temporariamente, ele contrata uma renda para aquele ano. Hoje, se você quebra uma perna, por exemplo, passa 3 meses ausente, suas contas não param de chegar. Né? Então, ele vai ter isso de poder contratar uma renda no período que ele se afastar. Viviana, uma outra novidade aí, trazida pelo plano, diz respeito à possibilidade de ser efetivado um resgate parcial, sem a necessidade de que o advogado cancele o seu plano, né? Sim. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o resgate parcial, mas logo após um breve intervalo. Okay. Fortaleza, bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura, exercícios mais saúde, novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar a gerente comercial da OABPrev no Ceará, Viviana Valente. Viviana, no bloco anterior, a pergunta que ficou no ar foi sobre a possibilidade do advogado associado realizar um resgate parcial, sem ter que cancelar o seu plano. Hoje já é uma possibilidade existente, né? O regulamento já teve essa alteração desde o começo do ano. Antes, o advogado, se precisasse precisasse do dinheiro, seja por emergência, ele teria que tirar o saldo total e aí cancelava o plano. Hoje, ele pode fazer o resgate parcial, que a gente chama, até 20%, sem precisar necessariamente cancelar o seu plano ou tirar toda a reserva. Então, essa foi uma grande novidade. Caso você precise, o advogado precise, numa questão emergencial, ele pode... O limite é de 20%? Até 20%. Doutora Viviana, gostaria que a senhora também falasse sobre transparência, que é uma das grandes vantagens do plano. Sim. É a questão da transparência para os seus associados. A OABPrev, todos esses recursos que são geridos, né, dentro da OABPrev, é com a participação de especialistas do mercado financeiro, é verdade? Sim. Hoje, nós temos a participação de especialistas no mercado. Nós temos um site da OABPrev, onde o participante ele consegue visualizar tudo, inclusive... Ele pode fazer o controle direto, né? Sim, ele consegue ver como é que está sendo... meu dinheiro está sendo investido em quê? Como é que está a minha rentabilidade? Hoje nós temos um conselho deliberativo, que é formado pelos próprios participantes dos planos, advogados, né? Então, tem toda uma fiscalização. Então, hoje o advogado ele consegue acompanhar, ter toda essa transparência através do site da própria OABPrev. Uma boa notícia que a senhora nos trouxe diz respeito a essa possibilidade de resgate parcial, né? Também uma outra boa notícia que deve ser dada aos associados é uma discussão que está sendo realizada no Congresso Nacional neste momento, que diz respeito à criação de uma tributação em regime especial para a Previdência Fechada, não é verdade? Exato. É uma notícia bem quente, já está no Congresso esperando ser aprovada. Hoje nós temos uma tributação que a gente não consegue fugir, que é da Receita Federal. Existe a tributação do regime progressivo e regressivo, onde as taxas ainda são agressivas, no caso da pessoa que, vou resgatar, ele ainda sofre essa tributação. Então já está no Congresso esperando a aprovação para os planos fechados ter essa tributação especial.
Viviane, o brasileiro, infelizmente, ele não tem a cultura de fazer seguro e previdência. Ao longo desses 10 anos que você está aí à frente na gerência comercial da ABPrev, você acha que isso tem mudado, principalmente aqui no Ceará? Sim. Hoje, como você falou, a cultura do brasileiro era de sobrevivência. Verdade. Hoje as pessoas, até porque a expectativa média de vida do brasileiro aumentou muito, né, com as questões que estamos enfrentando, seja de segurança. Então, hoje as pessoas estão mais sensibilizadas a entender a importância, né, de pensar, deixar uma cobertura para os seus beneficiários, ou no caso de uma invalidez. Hoje a gente percebe uma procura bem maior, muito maior. Só para você ter ideia, hoje nós já temos 160 pensionistas, 109 dos 160 pensionistas da ABPrev são por pensão por morte. Viviane, como devem proceder os advogados que estejam nos assistindo e que tenham interesse em aderir ao ABPrev Ceará? Hoje nós temos escritório no Ceará. Aliás, desde sempre a gente esteve aqui no Ceará. O Ceará é contemplado, inclusive o escritório do Ceará atende o Piauí e o Rio Grande do Norte. Ótimo. Nós atendemos. E a gente tem um atendimento lá. Hoje o consultor, ele vai até o advogado, não precisa o advogado se deslocar, seja residência, seja escritório. Ele pode entrar em contato conosco através do 3047-8236. Né? Ele entra em contato, o consultor agenda uma visita e faz a consultoria financeira personalizada. Excelente. Viviane, estamos chegando ao final do nosso programa, da nossa entrevista. Infelizmente o tempo realmente voou. O programa Mundo Jurídico, mais uma vez, agradece a sua participação e abre espaço agora para as suas considerações finais. Bom, novamente agradeço, né, a oportunidade, vocês sempre muito preocupados em trazer os benefícios, sendo que o plano de previdência hoje é uma das coisas mais latentes, as pessoas procuram muito, e eu quero dizer, advogado, você que ainda não conhece esse plano, não conhece seu benefício, vale a pena você entrar em contato, receber essa consultoria, porque é um direito seu receber, né, uma consultoria personalizada. Nós aguardamos o contato de vocês. Só relembrando o número, 3047-8236. Obrigado. Nada. E Belize Maia. O sistema penitenciário cearense começa a receber as primeiras aquisições feitas com recursos do Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN. Nessa semana, a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado recebeu as primeiras 300 pistolas adquiridas com verba federal. O material foi entregue ao Grupo de Apoio Penitenciário para a Custódia. A secretária da Justiça e Cidadania, Socorro França, e Alexandre Leite, coordenador operacional do sistema prisional, assinaram um documento delegando a custódia do material ao grupo. As pistolas entregues fazem parte das aquisições previstas com recursos referentes a 2016. Além delas, outras 612 armas estão sendo adquiridas com esse mesmo recurso. Ao todo, a Sejus está investindo 3,74 milhões em armamento. Serão disponibilizadas pistolas, espingardas e carabinas, todas necessárias para a segurança das unidades prisionais. Também já foram adquiridos coletes balísticos, munições e ambulâncias. Esse material, entretanto, ainda não foi entregue à Secretaria. A Sejus recebeu do FUNPEN o total de 74,3 milhões a serem investidos no sistema penitenciário cearense. O montante será aplicado na construção de uma unidade de segurança máxima com capacidade para 168 internos, na reforma de unidades prisionais, na compra de algemas, armamentos, coletes e veículos, além de capacitação de agentes penitenciários. Vamos agora conferir as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas na nossa agenda. Acompanhe. Ministério Público de Alagoas, inscrições até 23 de maio. E a gente fica por aqui. Acesse a página no programa no Facebook, Instagram e assista todos os programas do nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.